Caros subscritores do canal, o presente vídeo é extremamente técnico. Se pretender um vídeo mais simples, escreva nos comentários. Hoje vamos abordar um tema de fundamental importância na prática clínica diária: a vitamina B12. Conhecida cientificamente como cobalamina, esta não é uma vitamina qualquer. Trata-se de uma molécula complexa, hidrossolúvel, que o nosso corpo não consegue produzir por si só. A sua estrutura única, com um átomo de cobalto no centro, confere-lhe propriedades bioquímicas indispensáveis para a manutenção da vida e da saúde. A sua obtenção depende exclusivamente da nossa dieta, sendo encontrada predominantemente em alimentos de origem animal: carnes, peixes, ovos, laticínios. Esta dependência externa torna a sua monitorização um ato médico essencial, especialmente em populações com restrições alimentares ou condições que afetam a sua absorção. A história da vitamina B12 está intrinsecamente ligada à descoberta da cura para a anemia perniciosa. Observou-se que o consumo de fígado revertia os sintomas. Isso levou ao isolamento e identificação da cobalamina. Este marco histórico sublinha a sua potência e criticidade. Compreender a sua origem, a sua estrutura e a forma como o nosso organismo a processa é o primeiro passo para diagnosticar e tratar eficazmente. É um nutriente que age em silêncio, cuja ausência provoca consequências ruidosas e, por vezes, irreversíveis. A vitamina B12 desempenha funções cruciais como coenzima em duas reações metabólicas vitais. A primeira é a sua participação na síntese de ADN. A cobalamina, na forma de metilcobalamina, atua como cofator para a metionina síntase. A metionina síntase converte a homocisteína em metionina. A B12 facilita a regeneração do tetrahidrofolato, a forma ativa do ácido fólico, vitamina B9. Sem B12, o folato fica preso e inativo, interrompendo a produção de nucleótidos para o ADN. Isto afeta células de rápida divisão, como as células sanguíneas na medula óssea, resultando em anemia megaloblástica. Na falta de B12, precursores dos eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, não conseguem dividir-se corretamente. Eles crescem, tornando-se megaloblastos, sem maturar em eritrócitos funcionais. A segunda função ocorre nas mitocôndrias, as centrais energéticas celulares. Na forma de adenosilcobalamina, a B12 é coenzima da L-metilmalonil-CoA mutase. Essa enzima converte L-metilmalonil-CoA em succinil-CoA. É crucial no metabolismo de certos ácidos gordos e aminoácidos. Conclusão: a B12 é essencial tanto para o sangue quanto para o sistema nervoso, indispensável para a saúde global. Na prática clínica moderna, a dosagem da vitamina B12 sérica é realizada através de métodos de imunoensaio automatizados, sendo a quimioluminescência uma das tecnologias mais precisas e amplamente utilizadas. Este método destaca-se pela sua alta sensibilidade e especificidade, permitindo a detecção de concentrações muito baixas da vitamina no sangue, na ordem de picogramas por mililitro. A base da técnica reside na utilização de reações que emitem luz como produto final, onde a intensidade da luz gerada é diretamente ou inversamente proporcional à quantidade de vitamina B12 presente na amostra do paciente. É um processo sofisticado que combina princípios de imunologia com reações químicas emissoras de luz. O processo começa com a preparação da amostra de soro, no laboratório de análises clínicas. A vitamina B12 no sangue está, na sua maioria, ligada a duas proteínas de transporte: a transcobalamina e a raptocorrina. Para que a medição seja precisa, é necessário libertar a B12 destas proteínas. Isto é conseguido através de um pré-tratamento da amostra com reagentes alcalinos e um agente redutor como o ditiotraitol, ou DTT. Este passo desprende a cobalamina, tornando-a disponível para reagir no ensaio. Em simultâneo, este tratamento
também converte todas as formas de cobalamina presentes na amostra para uma única forma, a cianocobalamina, garantindo que o ensaio meça a vitamina total de forma padronizada. Após a libertação e conversão, a amostra é introduzida no analisador automatizado. O método mais comum é o imunoensaio competitivo. Neste sistema, existem 3 componentes principais: a vitamina B12 da amostra do paciente, uma quantidade fixa de vitamina B, dose marcada com um composto quimioluminescente, como um éster de acridina, e uma quantidade limitada de uma proteína de ligação específica para B12, geralmente fator intrínseco purificado, imobilizada numa fase sólida, como micropartículas magnéticas. A beleza do imunoensaio de quimioluminescência competitivo reside na sua relação inversa. A intensidade da luz gerada no final do processo é inversamente proporcional à concentração de vitamina B12 na amostra do paciente. Vamos detalhar isto. Quando há muita vitamina B12 no soro do doente, ela compete pelos sítios de ligação do fator intrínseco imobilizado. Consequentemente, menos B12 marcada consegue ligar-se. Após a lavagem, restará pouca molécula marcada nas micropartículas. A reação de luz será fraca. Um sinal luminoso baixo corresponde a um nível alto de B12. Por outro lado, se houver deficiência de B12, a amostra terá poucas moléculas da vitamina. Durante a incubação, a competição será mínima. A B12 marcada, presente em quantidade fixa, encontrará muitos sítios disponíveis e ligar-se-á em grande quantidade às micropartículas magnéticas. Após a lavagem, muito marcador permanecerá no sistema. A adição dos reagentes de ativação gera uma reação luminosa intensa. Um sinal luminoso alto indica baixa concentração de B12. O sinal é medido em unidades de luz relativas, RLU. Para obter concentração clínica, PG/mL, o analisador usa uma curva de calibração. A curva é gerada com calibradores de concentrações conhecidas. Medindo o sinal para cada calibrador, o equipamento constrói o gráfico intensidade versus concentração. A amostra do paciente é medida e, por interpolação na curva, calcula-se a concentração exata. Após a análise laboratorial por quimioluminescência, o resultado é expresso em picogramas por mililitro, PG/mL. É crucial que o médico saiba interpretar estes valores dentro de um contexto clínico. Os laboratórios fornecem intervalos de referência para guiar esta interpretação. Pode haver pequenas variações entre laboratórios por metodologias ou populações de referência distintas. Um intervalo comumente aceito em Portugal para a vitamina B12 sérica situa-se entre 211 pg/ml e 911 pg/ml. Este intervalo representa a faixa estatisticamente considerada normal para a maioria da população adulta saudável. Valores dentro deste intervalo sugerem, na maioria dos casos, ausência de deficiência ou excesso. Porém, a interpretação nunca deve ser feita de forma isolada. Um valor dito normal não exclui totalmente deficiência funcional a nível celular, especialmente em pacientes com sintomas neurológicos ou hematológicos sugestivos. Existe uma zona cinzenta, geralmente entre 200 e 400 pg/ml. Nesta situação, os níveis séricos podem não refletir os estoques teciduais. Nestes casos, dosear marcadores metabólicos pode ser necessário, como o ácido metilmalónico, MMA, ou a homocisteína. Valores inferiores a 211 pg/ml indicam deficiência de vitamina B12. Quanto mais baixo o valor, maior e mais provável a gravidade da deficiência. Valores frequentemente abaixo de 150 pg/ml estão fortemente associados a manifestações clínicas, como anemia megaloblástica e sintomas neurológicos. Valores acima de 911 pg/ml indicam excesso hipervitaminose B12. Níveis persistentemente elevados são sinal de alerta e requerem investigação clínica mandatória. A deficiência de vitamina B12 ou hipovitaminose B12 é uma condição clínica prevalente, com um leque variado de causas. A mais óbvia é a ingestão inadequada,
Afeta principalmente indivíduos que seguem dietas vegetarianas estritas, veganas, que não suplementam. Idosos também estão em risco devido a dietas pobres em B12 ou devido a uma menor absorção. A causa clássica é a anemia perniciosa, doença autoimune, anticorpos contra células parietais ou contra o fator intrínseco. Sem fator intrínseco, sem absorção no íleo. Outras causas gástricas, gastrite atrófica, infecção por Helicobacter pylori, cirurgia de bypass gástrico, reduzem ácido e fator intrínseco, comprometendo a absorção. No intestino delgado, doença de Crohn, doença celíaca ou ressecções do íleo impedem diretamente a absorção. Síndrome do hipercrescimento bacteriano no intestino delgado, conhecido por SIBO, também causa deficiência porque as bactérias consomem a B12. Insuficiência pancreática compromete a libertação da B12 no duodeno. Uso crónico de medicamentos pode causar deficiência. Metforminas, inibidores da bomba de protões, omeprazol, antagonistas H2, ranitidina requerem monitorização de níveis de B12 em tratamentos prolongados. Os sintomas da deficiência de vitamina B12 são notoriamente pleomórficos. Podem desenvolver-se de forma insidiosa ao longo de meses ou anos. As manifestações podem ser divididas em 3 grandes grupos: hematológicas, neurológicas, gerais ou psiquiátricas. Os sintomas hematológicos estão diretamente ligados à anemia megaloblástica. Fadiga extrema, fraqueza, falta de ar durante o esforço, tonturas, palidez cutânea e das mucosas. Em alguns casos, pode ocorrer uma ligeira icterícia, devido à destruição aumentada dos precursores defeituosos na medula, eritropoiese ineficaz. As manifestações neurológicas são as mais temidas. Podem tornar-se irreversíveis. Tipicamente começam de forma simétrica nas extremidades. Parestesias, formigueiros, parestesias, dormência nas mãos e nos pés. Sensação descrita como andar sobre algodão. Perda da sensibilidade vibratória. Perda da propriocepção. Dificuldade em sentir a posição das articulações. Dificuldades de equilíbrio. Marcha instável. Ataxia. Fraqueza muscular. Espasticidade. Em casos graves, paraplegia, degenerescência combinada subaguda da medula espinhal. Embora a nossa atenção se concentre frequentemente na deficiência, níveis elevados de vitamina B12 no sangue ou hipervitaminose B12 não devem ser ignorados. Ao contrário de outras vitaminas, o excesso de B12 raramente é causado por uma dieta rica ou pela suplementação oral, visto que o corpo tem mecanismos eficientes para limitar a sua absorção e excretar o excesso pela urina. Portanto, quando um paciente apresenta níveis consistentemente acima do limite superior de referência, geralmente acima de 911 picogramas por mililitro, sem estar a receber injeções de B12, isto deve ser interpretado como um potencial biomarcador de uma doença subjacente, por vezes grave. Uma das principais associações de B12 elevada é com doenças hematológicas, particularmente as neoplasias mieloproliferativas crónicas. Leucemia mieloide crónica, policitemia vera, trombocitemia essencial podem levar a uma produção excessiva de granulócitos, que são um tipo de glóbulo branco. Estes granulócitos produzem grandes quantidades de aptocorrina, uma das proteínas transportadoras de B12, resultando em níveis séricos falsamente elevados que atuam como marcador tumoral indireto. Se o presente vídeo agregou valor, coloque um gosto e subscreva o canal para continuar a receber vídeos semelhantes. Obrigado por assistir até ao final.